Depois de uns 15, 20 dias, entrava no filtro. Você tinha caderno de erros, era isso? Não era um caderno de erros, mas era no próprio filtro, porque você coloca lá dentro de questões que não resolvidas. Então ele busca, o site busca, e também você tem as questões que errei dentro do site. Aí você troca no seu filtro já, você só troca lá em cima, errei. Aí só puxava aquelas questões que eu havia errado. E aí eu ia resolvendo da mais recente, né? Dava uns 15, 20 dias, e das mais antigas que estavam lá. E você ficava pé da vida quando você errava, ou você ficava de boa? Ficava. Isso aí, até inclusive andou caindo um pouco os cabelos, né? Meu novo visual aí, pessoal, não era assim, mas... Seu visual não era assim? Não, eu tinha cabelo. Não, mas agora, com o dinheiro que você vai ganhar, ele pode ir lá na Turquia lá fazer dizem que é o mais famoso. A Turquia, né? mais... pessoal, se vocês aí passarem no concurso público e ficar assim, vocês vão até a Turquia lá, eles fazem transplante capilar e dizem que lá é tipo a metade do preço aqui no Brasil. Mas não sei, minha mãe falou que eu fiquei bem de... A mãe é mãe, né? Ela falou. É mãe. Mas eu ficava assim, pé da vida, porque quando você bate o olho, putz, isso aqui não era pra eu ter errado, é uma desatenção. E aí tentava na hora da prova ler assim, bati o olho, não sei, deixa isso aqui pra resolver depois. E na hora da prova, eu acredito que eu fazia assim, né? E seja uma boa técnica para você resolver a prova em si, no dia, você, primeiramente, porque a adrenalina está muito alta. Então você, a hora que pega o caderno, pessoal, né, o fiscal, podem começar, você abre o caderno e aí você folheia a prova. O coração tá disparado, né? O coração tá disparado, adrenalina. Eu já me ferrei, por exemplo, na PGM Ribeirão Preto, que eu prestei, né? Eu fui muito bem na objetiva também, assim. Só que chegou na discursiva, eu bati o olho, a hora que eu bati, eu falei, essa peça eu sei fazer, que era uma responsabilidade civil também, contra o município. Eu falei, sei fazer isso aqui, me deu uma foice e já fui fazendo. E eu errei uma coisa tão besta, que eu fazia assim no dia a dia, que era o prazo da peça. Na hora de contar, tá afoito, porque foi em 2019, então quando eu comecei a fazer concurso de procurador, falei, já mandei bem na PGM, eu vou entrar numa ótima PGM, que Ribeirão Preto é uma baita de uma cidade, né? E aí eu deixei-me tomar pela emoção, errei o prazo, aí despenquei na classificação. Mas você viu na hora que você errou o prazo ou só depois você fez? Depois que eu terminei, que eu fiquei, caraca, eu acho que eu pulei o ano ali, o mês na época, saí contando errado, me confundi. Foi bobeira, então. Bobeira, porque a Vunesp, logicamente, ela na contracapa ela vinha com o calendário, ela dava um calendário fictício, falava, protocole a peça no último dia do prazo recursal. E aí eu fui contando ali, mosquei, protocolei errado. Aí assim, não zerou a peça, mas era assim, da grade, né, de correção, valia, sei lá, 10, 15, 20% da prova. Porque era sacanagem da Vunesp, né? Era pegadinha ali. Então, isso, com os erros, eu fui aprendendo não, peraí, tem que ter calma, abrir a prova, seja a primeira fase, seja a segunda fase, familiarizar com a prova, né? Você tá no jogo, você é o jogador ali, entrou no estádio, o juiz autorizou, os 15 minutos ali tocar a bola, analisar o adversário, e assim é a banca, você pegar o caderno de provas e ter a calma, ler, reler, aí depois eu começava a resolver pelas questões, pela matéria que eu tinha mais contato, mais familiaridade. Mas hoje, então, se você faz uma prova, se você fosse fazer hoje uma prova de concurso público, você primeiro ia folhear, você ia namorar a prova, aí depois você fala assim, agora eu vou fazer. Sim. É exatamente como eu fazia depois também. Dessa no forma. começo eu ia que nem doido. Eu preciso responder. Primeira questão, segundo, pum. Você vai igual louco, então. Você não tem experiência, tá empolgado, né? E outra coisa, eu acho que quando você vai fazer uma prova, porque tem muita gente que é boa, mas se perde no tempo, aí não conclui a prova.
pô, sair de uma prova sem terminar 100 questões, uma prova jurídica com 100 questões, mas se multiplica por 500, né? Porque são 5 alternativas, você tem que julgar cada alternativa se é correta ou falsa. Então ali, se você já abre a prova e ali se dá aquela folheada, né? Aqueles 3, 4 minutos ali, 5 minutos que seja. Pum, olhei e tal, olha aqui, tá tudo certo, a impressão. Já, naturalmente você já vê, essa questão aqui, eu vi uma questão que tá mamada, né? Tá bem de boa. Então, a hora que você volta para fazer a prova, que não necessariamente precisa ser em ordem, da 1 a 100, por exemplo, você vai fazendo as questões que você tem a familiaridade e com a certeza dela já vai passando para o gabarito. Já vai no gabarito. Não, mas você faz assim a prova, eu digo, você tá fazendo ali a questão, caderno de prova, você já passa no gabarito oficial? Eu já pego, nas últimas provas que eu fiz, pegava essa questão aqui, eu tenho certeza que é isso aqui. Eu tenho certeza. Tipo, era uma questão que realmente é dada, né? Porque a gente tem questão fácil, médio e difícil. Então essa questão, pô, isso aqui tá fresco, é aquele artigo do Código Civil, é aquele julgado, aquela súmula, é redação. Isso aqui tá certo. Marcava no caderno e já marcava no gabarito. Oficial. Mas aí, com todo o cuidado tal ali, para não perder questão de bobeira também, né? Porque se perder uma questão num concurso... Quem nunca, né? Então, você já fez essa cagada? Já me ferrei também, assim. É legal que a vida do concurseiro aprovado é tudo igual, né? A gente presta concursos diferentes, são pessoas diferentes, mas é tudo igual. Muda o endereço, né? As cagadas do concurseiro iniciante, né? Isso faz parte. Isso é um jogo, né? Não tem jeito. E só para um link, eu fiz a PGE Goiás, né? Fui para a segunda fase lá e eu me ferrei. Eu deixei de ir para oral no Goiás, por quê? Uma das questões da discursiva eu não me atentei e era porque discursiva, já saindo da objetiva para discursiva, já tem uma pegada diferente. Porque quando você vai fazer a prova discursiva, a segunda fase, você olha o enunciado, dá ali umas 2, 3 lidas, que seja, até, é isso aqui. Eu tinha o costume de ir circulando mesmo. Exceto, fulano, tal, prazo, ia circulando. Porque são os detalhes que vão fazer a diferença. E aí, já ia no caderno, no rascunho, montando um esqueleto. Então, seja na peça, seja na questão, pegava o vademecum, né? E aí no vademecum olhava o enunciado, isso aqui eu preciso citar esse artigo do Código Civil, da Constituição, tem essa súmula, tem uma súmula, tal, citar a súmula, citar o artigo, eu olhava no vademecum e ia anotando. Quando fechei isso aqui, aí já ia pro caderno definitivo. Porque não dá tempo. Não dá, Você vê 5 horas, você acha que não, é muito tempo. Senão você tem que fazer 2 vezes a mesma coisa, né? Então, assim, não, eu vi. Você vê, você olha meio que do lado, você vê o pessoal no rascunho. E depois vai passar pro caderno definitivo. O cara não. Você via cara que não conseguia terminar a prova. Porque ou erros, depois você vai transcrever e aí começa a se embananar na caligrafia e vai se perder. Aí você vê que o tempo tá acabando, você começa a escrever rápido, ninguém entende mais sua letra, nem você tá entendendo. Aí na PGE Goiás, que foi um concurso final de 2021, que é uma carreira excelente, procuradoria muito boa. Eu tive um colega do Guarujá que foi para lá, né, ele foi aprovado, passou comigo no Guarujá. E depois foi para a PGE Goiás, que ele é do Distrito Federal também. Tá em casa. E hoje ele tá no DF, mas enfim. Ele saiu do Goiás. Goiás, porque ele estava em casa, ele é do DF mesmo, mas Goiás era mais próximo. Mas enfim, a PGE ela era muito boa. E assim, eu tava com tudo para chegar até... Eu nunca fiz um exame oral, né? Nunca cheguei a fazer um exame oral. Na PGM São Paulo não teve. Não sei porquê. Não tem tradição. Não tem a tradição, mas é uma carreira que, né, comparado com as outras, poderia ter também. Mas, enfim, na PGE Goiás seria a minha primeira experiência numa prova oral, mas não deu certo. Por quê? Eu perdi uma questão inteirinha. Na hora,
comecei a responder a questão no caderno de rascunho. E assim, E você não viu que era o de rascunho? quando eu me atentei, faltando 10 minutos. E aí, assim, o Você fiscal... tinha respondido o rascunho inteiro? O rascunho inteiro, a questão de 30 linhas. E aí, a hora que o fiscal falou assim, pessoal, faltam 10 minutos para a prova, que era o último aviso. 15 minutos, 10 minutos. Meu, a hora que eu bati o olho, assim, me deu um desespero. O coração, literalmente, eu senti aqui, ó. Pum, 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 pum. Falei, caraca, velho, me ferrei, vou perder. Aí, assim... E você tentou passar ainda? Aí foi passando. O fiscal tirou a caneta da minha mão. Chegou a tirar. Ele falou, candidato, terminou a prova. Aí, assim, falei, cara... E você ia acertar essa questão? Eu tava muito bem, porque era questão, assim, uma questão tranquilamente. Era jurisprudencial, né? Tinha todo o esqueleto ali, tudo... Tava tudo bem feito ali, a resposta. E era assim, eu falei, putz, isso aqui pode me custar a segunda fase. Caramba, e a PGE é uma carreira, foi que zerou todo mundo. Então, se eu passasse pro oral e no oral fosse aprovado, também a chance seria muito grande, né? Caramba. Mas enfim, perdi, aí eu fiquei muito chateado. Você classificou ainda ou não? Não, porque aí a nota, porque tem a cláusula de barreira, né? Então assim, vai, sei lá, eram 200, 300 na discursiva. Na oral vão 120. E aí eu fiquei fora do centésimo, vigésimo. Isso aconteceu com uma pessoa que veio aqui, depois vocês procurem, gente, a entrevista com o Adriano. O Adriano hoje ele passou aí em concursos grandes, ele pegou a prova escrita, acho que era lá de Santa Catarina, Controladoria Geral, ou era TCE, é um dos dois. Ele falou que ele pegou na prova escrita, ele respondeu a pergunta 2 na 3. Aí a 3 na 2, na hora que ele olhou, ele falou, mano, o que eu faço? Ele tinha acertado. É aquele gol contra que se Exatamente. Aí o que ele fez? Ele tentou responder ainda, o que ele fez? Pra não ficar ruim, ele respondeu a 2 na 3, aí ele respondeu a 2 na 2. Então a 3 ele perdeu. Entendeu? E ainda assim, eram acho que 15 vagas, 20, ele ficou em 30 e pouco. Então. Se ele acertasse aquela questão, ele tava entre as vagas. Foi